Agora há pouco houve uma postagem do ex-presidente Lula, gostaria que o senhor, se quiser, pudesse comentar. Ele disse que as Forças Armadas estão na Amazônia, no Pantanal, porque os órgãos de fiscalização foram desmobilizados, perderam contingente e agora é necessária a ação das Forças Armadas. Ele diz, inclusive, ministro, que o senhor não tem respeito pela natureza e é, nas palavras dele, um cidadão sem caráter. É mentira! Bom, quem está condenado por corrupção e estava preso até ontem é o ex-presidente Lula. Quem roubou o Brasil e com isso nós ficamos sem dinheiro para investir tanto na infraestrutura quanto nas equipes, lembrando que foi o governo dele e do poste dele, que é a presidente Dilma, que nos legou uma estrutura completamente desmontada, quer seja pela incompetência, pela corrupção ou pela falta de caráter que esse grupo que dominava o governo nos deixou. O governo federal tem feito tudo o que pode, colocando recursos, melhorando a eficiência econômica desse legado de ineficiência, corrupção e de desestruturação que nos foi legado pelas administrações do PT. Ministro, o senhor chegou a anunciar o corte de verbas para o combate a queimadas e também combate ao desmatamento. Depois esse bloqueio acabou sendo cancelado num segundo momento. Diante de tudo que a gente está vendo, até nas próprias imagens que a gente está mostrando aqui, o governo não pretende mais, então, bloquear esses recursos para esse tipo de fiscalização? Não, o governo não queria bloquear nenhum recurso. O problema é que quando você tira o recurso, você tem que parar a despesa, senão você incorre em irresponsabilidade fiscal. Então, se nós só podemos gastar aquilo que tiver no orçamento do Ministério, do IBAMA e do ICMBio. Então, foi necessário uma revisão dessa questão da alocação de recursos orçamentários para que a gente pudesse dar continuidade a essas operações. Não havendo recurso, não pode fazer operação. Ministro Cássio Zeyman, nosso âncora em Brasília, também tem pergunta para o senhor. Ministro, eu gostaria de saber se já houve algum diálogo com outros ministros, principalmente com o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e também com a Tereza Cristina, da Agricultura, em relação a essas queimadas, já que são ministérios que convergem quando o assunto é as queimadas no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul. Houve já uma conversa, uma sinergia entre vocês? Sim, temos nos falado praticamente diariamente, inclusive agora há pouco, um pouco antes de eu entrar no estúdio, me ligou hoje novamente o ministro Rogério Marinho, que está indo para o Mato Grosso do Sul com as suas ações de defesa civil, dando ainda mais apoio para os estados, no caso Mato Grosso do Sul, como demos ao Mato Grosso, equipes, equipamentos, recursos, né, todo o engajamento, mas inclusive articulação da ministra Tereza Cristina, Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, mas sempre sob o comando do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ministro, são 3,8 milhões destinados ali inicialmente a Mato Grosso do Sul. Esses recursos vão sair de onde? Qual a previsão de utilização deles? Fica a cargo do Estado utilizar de acordo com a necessidade? Como que vai ser a gerência desse valor? Bom, na medida em que o recurso é passado para os estados e foi declarada emergência, ele tem os instrumentos, quer seja financeiros ou de regulamentação, né, que o estado de emergência permite ele contrate com mais agilidade aquilo que entender necessário para o combate na ponta. Da nossa parte, governo federal, toda a infraestrutura está sendo colocada, aeronaves, helicópteros, viaturas, brigadistas, né? Então tudo isso converge para o combate a essas queimadas no Pantanal. Importante, medidas estruturantes para os próximos anos, mas no momento é dar combate para salvar as vidas dos animais, as pessoas, né? A nossa vegetação, então tem um alinhamento do governo federal com os estaduais. Ministro, especialistas relatam que as queimadas na Amazônia têm influência também nas queimadas do Pantanal. Como o senhor analisa os impactos das queimadas na Amazônia, no desmatamento também, nessa tragédia ambiental? Olha, acho que o fenômeno das queimadas ele tem um caráter sazonal, né? Um período do ano mais seco, mais quente e, portanto, as queimadas tendem a aumentar. E isso não é só a Amazônia e Pantanal, basta a gente olhar o que está acontecendo na Califórnia, que não tem nada a ver com a Amazônia e Pantanal, está queimando muito mais e muito mais volume do que nós estamos vendo na Amazônia e no Pantanal. Portanto, não são questões necessariamente conexas. Vários lugares do mundo também estão enfrentando, aliás, outros estados e outras regiões do Brasil, São Paulo está tendo problemas, outros estados estão tendo problema com queimada, porque justamente é um período seco, com pouca chuva, ventos fortes, né?
Então, tudo isso converge. Nós precisamos ter estratégia, justamente, como eu já me referi aqui no programa, diminuição do volume de massa orgânica, né, desse material que vai se acumulando. Aliás, é interessante lembrar o seguinte, ontem o jornal The Guardian publicou uma matéria tratando justamente da Califórnia, dizendo que a Califórnia está sofrendo consequência dessa proibição da queima preventiva, do uso do fogo controlado, que por anos foi utilizado na Califórnia e faz anos que não se faz, justamente por uma visão daquele governo estadual, de uma visão específica de supressão de fogo por completo, quando se mostra uma medida desarrazoada, porque você tem que usar o fogo controlado justamente para diminuir essa matéria orgânica que está no local. Isso serve para a Califórnia, como disse o The Guardian, mas serve também para o Pantanal, como nós estamos verificando. Ministro, pelo que o senhor tem dito aqui, grande parte responsável por esse incêndio na Amazônia, no Pantanal, é justamente a estiagem, ou seja, não teria tanta ação do homem justificando o tamanho incêndio. Qual o recado que o presidente Jair Bolsonaro tem de dar na semana que vem na Assembleia Geral da ONU à comunidade internacional sobre o incêndio que ocorre no Brasil? Olha, o presidente dará o recado que entender mais apropriado, mas como sempre tem agido desde o início do mandato, o presidente Bolsonaro sempre se pauta pela verdade e para dizer os assuntos da forma como eles realmente são. Ele não se curva ao patrulhamento do politicamente correto, ele coloca as questões que muitos no passado decidiram jogar para debaixo do tapete, ao invés de discuti-las e tentar achar uma solução. Isso tem sido uma característica muito positiva do nosso presidente em enfrentar os temas ao invés de jogá-los para debaixo do tapete. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conversou conosco agora ao vivo aqui no Visão CNN. Obrigado, ministro. Obrigado a vocês.